Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo da Páscoa e já olhando a Ascensão do Senhor e Pentecostes. A liturgia deste sexto domingo da Páscoa, que nós celebramos, ela pode ser mudada, acrescentada, se for o caso, conforme nos fala a própria liturgia da Igreja, com as leituras também do sétimo domingo da Páscoa. Porque para nós no Brasil, nós não teremos o sétimo domingo da Páscoa, porque estaremos celebrando a Ascensão do Senhor. Em alguns locais, a Ascensão celebra no meio da semana, na quinta-feira. Mas para nós que celebraremos a Ascensão do Senhor no domingo, substitui, portanto, o sétimo domingo da Páscoa. Então, por isso, pode haver também alguns locais que possam escolher no seu folheto, na sua liturgia, a liturgia do sexto ou do sétimo domingo. O importante é que nós vivamos justamente a alegria do tempo da Páscoa e já vislumbrando Pentecostes que está chegando, que vamos celebrar. Pentecostes está às portas. Teremos a novena de Pentecostes, começamos a semana, a novena de Pentecostes, ou então, quem quiser, celebra também a semana de Pentecostes. Mas nos fala dessa ação do Espírito Santo na vida da igreja. Conduz a nossa vida, que é essa presença de Deus no mais interior de nós mesmos, que nos ilumina, que nos faz saborear as coisas do alto, que nos faz enxergar os caminhos de Deus, e que também, meus irmãos e irmãs, nos faz brotar no coração o nosso chamado. É realmente a grande explicação de todo o mistério da igreja, que não nasce com uma organização de pessoas que se organizam para fazer um projeto, mas pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas, que converte as pessoas, que elas crerem em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo une essas pessoas nessa alegria do seguimento de Jesus Cristo. Portanto, a liturgia já começou a nos fazer olhar e nos preparar para a grande festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo no meio de nós. Nesse mês de maio, mês de Maria, o grande exemplo para nós daquilo que o Espírito Santo faz. Quando o anjo do Senhor anunciou a Maria que ela conceberia o Filho de Deus, nós vemos que foi anunciado que seria o Espírito Santo a fecundar o seio de Maria. Portanto, é pela ação do Espírito Santo que as maravilhas acontecem e que supõe de nós a mesma atitude. Teve Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Também na sua vida, também em nossa vida, meus irmãos e irmãs, a ação do Espírito Santo quer fazer maravilhas, nos tornar cada vez mais missionários, evangelizadores. E quando nós olhamos pela fé os acontecimentos, nós sabemos que só pode ser mesmo a ação do Espírito Santo. Quantas coisas acontecem, meus irmãos e irmãs, no coração das pessoas, na vida das pessoas, no chamado, nas vocações, que não tem outra explicação a não ser a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Por mais que nós tentamos explicar sociologicamente, psicologicamente, explicar historicamente, nós sabemos que por mais que nós o façamos, e muitas vezes as pessoas tentam ver a igreja dessa forma, principalmente os meios de comunicação, apenas como uma organização humana, e assim interpretam muitas coisas, mas no fundo, quando nós vemos e enxergamos por dentro, sabemos que só pode ter uma explicação. É o Espírito Santo no meio de nós que faz as maravilhas. Nós vemos Deus agir, Deus atuar. É contemplar, meus irmãos e irmãs, esses sinais que nos faz realmente ver esse Espírito que nos faz com que a igreja seja evangelizadora,
seja a comunidade dos filhos de Deus que anuncia e proclama a boa notícia a todos os povos. É um pouco daquilo que as leituras desses próximos domingos e próximos dias também da semana vão nos ajudar a viver e a meditar, a estarmos preparados para que nós, ao mesmo tempo que celebramos a Páscoa do Senhor, a alegria do Senhor ressuscitado, e percebemos também que é o Senhor ressuscitado que nos dá o dom do Espírito Santo para que nós possamos também testemunhar, pela ação do Espírito Santo, a presença do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, a leitura vai aparecer justamente isso. Nos Atos dos Apóstolos, fala da pregação de Filipe, que foi a Samaria e anunciou-lhes o Cristo. E todos escutavam a pregação e viam os milagres. E saíam os possessos, paralíticos, aleijados que eram curados, e uma grande alegria naquela cidade. Os apóstolos estavam em Jerusalém e souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, juntamente com a pregação, com a conversão, também vê, meus irmãos, uma ação do Espírito Santo que vai levando à conversão e fortalecendo as decisões daqueles que são igreja, daquele povo de Deus, como nós ouvimos aqui em Samaria, que justamente vai lá, justamente para lá, os discípulos de Jesus, Pedro e João, que impõem as mãos para que aquele povo receba o dom de Deus, o Espírito Santo. No Evangelho, meus irmãos e irmãs, desse domingo, Evangelho de João, capítulo 14, também fala essa promessa da ação do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Do outro lado, Jesus vai dizer que ele vai permanecer conosco também. Não vos deixarei órfãos, eu virei até vós. Pouco tempo ainda, o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus promete o defensor, o Paráclito, que realmente aqueles que acolhem e seguem a Jesus Cristo terão esse dom do Espírito que permanecerá sempre conosco, nos iluminando e nos conduzindo, fazendo com que as maravilhas do Senhor aconteçam em nossa vida. Então, quando os discípulos vão até Samaria para impor as mãos para que aqueles que seguem a Jesus recebam o Espírito Santo, e nessa promessa do Evangelho, Jesus que nos dará o Paráclito, o defensor, que vai permanecer sempre conosco, nós vemos realmente aí, meus irmãos e irmãs, o grande segredo da igreja. O grande segredo da igreja que é essa ação do Espírito Santo na igreja e no coração das pessoas. É claro que nós podemos rejeitar, nos fechar, não querer nos deixar levar pela ação do Espírito Santo. Mas, veja que nós estamos abertos, deixamos conduzir pela ação do Espírito Santo, as maravilhas acontecem. E nós vamos vendo, meus irmãos e irmãs, a igreja que com sua vitalidade continua cada vez mais sendo renovada e continua sendo cada vez mais sendo protagonista de um tempo novo. Ela é combatida, tenta-se ludibriar, tenta-se desacreditá-la, mas a ação do Espírito Santo faz essas maravilhas, nos faz passar por todas as dificuldades sem desanimar.
e ao mesmo tempo nos conduz para que o testemunho de Jesus Cristo aconteça em nossa vida e através de nós. Portanto, essa é a oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós já, nesse tempo da Páscoa, começamos a nos preparar para a Pentecostes, que é o encerramento do tempo pascal, para que se renove em nossa vida esse dom, o dom do Espírito Santo. Para que nós também sejamos abertos hoje à ação do Espírito Santo, para que o Senhor faça em nós maravilhas, como fez em Maria, e para que realmente nós possamos ter o sabor das coisas de Deus e discernir os caminhos no meio de tantos erros e problemas desse mundo, ver qual é o nosso chamado e como anunciar Jesus Cristo hoje nessa sociedade. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de Pedro, estamos lendo na segunda leitura, também lembra para nós, né, a necessidade da santificação, né, e ao mesmo tempo de nós testemunharmos o Senhor pela ação do Espírito Santo diante de um mundo que necessita de ouvir as coisas. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos pedir. Digam por que tem esperança. Testemunhem Jesus Cristo no meio desse nosso mundo, junto aos seus familiares, aos seus amigos. Proclamem por que vocês creem, das razões da esperança que nos move e testemunhar o Senhor. Portanto, o mundo de hoje necessita de pessoas que, levadas pela ação do Espírito Santo, se convertem a cada dia, caminham como igreja e, diante de um mundo incrédulo, testemunham que o Senhor está no meio de nós e que Ele é a nossa vida e passam somente a testemunhar e renunciar às pessoas as razões da própria existência. Então fala a leitura: fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Com mansidão e respeito e com boa consciência, não com ódio, nem com rancor, nem com interesse, mas testemunhando por que nós vemos isso e qual que é a nossa razão, a nossa esperança diante desse mundo incrédulo. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Por efeito, também Jesus Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de que nos conduziu a Cristo, já nosso Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Portanto, as razões da nossa esperança ao mundo incrédulo, meus irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo não desanimar se nós somos perseguidos por fazermos o bem. Aliás, essa sempre foi um pouco a tradição da igreja, de ser perseguida quando faz o bem, quando ajuda os outros, quando se preocupa com os outros, quando anuncia a boa notícia às pessoas, quando proclama a boa notícia às pessoas para que vivam uma vida nova, uma vida melhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós nos preparemos para acolhermos de novo. Estamos abertos para renovar o acolhimento dessa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Cada época nós necessitamos estarmos renovando, reavivando os dons de Deus em nossa vida. E nesse tempo da Páscoa, ao celebrarmos o Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, que nós também saibamos acolher, receber esse grande presente que o ressuscitado nos entrega, que é a ação do Espírito Santo, para que possamos também dar as razões da nossa fé e testemunhar que Ele quem age, Ele quem conduz a igreja, Ele quem leva adiante a nossa missão. Nós percebemos isso, nós temos que programar, fazer, organizar, mas é Deus quem realiza as coisas. Quanta coisa não é como nós organizamos, como nós imaginamos, como nós planejamos, mas ao mesmo tempo, como as coisas acontecem pela ação do Espírito Santo, mesmo que não seja o nosso planejamento, as coisas acontecem com a graça de Deus, para que o anúncio do Evangelho cada vez mais leve as pessoas esse alegre encontro com Cristo. E na história da igreja nós vemos vários momentos assim, momentos de Pentecostes, momentos da ação do Espírito Santo,
seja a igreja com suas autoridades, seja a caminhada nossa como cristãos. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.